Olá, dia 19 de maio é o Dia Nacional do Físico e a gente está aqui para uma conversa rápida com o professor doutor Ronald Sintra Chelard, diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Professor, obrigado pelo convite em participar da conversa. Eu queria que o senhor começasse falando como é que o senhor ingressou, por que o senhor ingressou nessa área da física. Bom, primeiro, bom dia a todos, ou boa tarde a todos, né? Depende da hora que estão vendo. É um prazer estar falando para vocês aí no Ceará, em Sobral. Eu estive aí o ano passado, foi um grande prazer visitá-los e ver a memória dos grandes feitos da física do século XX, né? Eu, na verdade, desde criança tinha sempre um pouco de curiosidade científica. Eu tinha alguns tios que sempre davam presente livros de ciência, mas quando foi a época de entrar na universidade, naquela época, quando eu era adolescente, haviam 3 alternativas apenas de trabalho: medicina, direito e engenharia. Como direito era completamente fora de cogitação, medicina também, acabei indo para engenharia. Mas eu já gostava de física, então eu me inscrevi na USP à noite. E aí comecei a fazer a física durante o dia, fazia a engenharia durante o dia, fazia a física durante a noite. E aos poucos fui me convencendo de que, na verdade, física era o divertido. E aí acabei me formando lá na USP, nos anos bravos lá de 67, 68, fui me formar em 70. E depois fui fazer o mestrado no Instituto de Física Teórica, que hoje é parte da Unesp, e de lá já fui para os Estados Unidos, fui fazer o doutorado em Los Angeles, e foi uma experiência muito rica, foi um período muito rico da física quando eu estive lá em Los Angeles, que foi a inauguração de novos aceleradores, a descoberta de novas partículas. Então tive uma experiência de formação que foi muito rica e muito divertida. Professor, e assim, todos nós temos algum docente que marca nossa trajetória acadêmica, né? Seja na graduação ou na pós-graduação. Na área do senhor da física, que professor o senhor gostaria de homenagear hoje aqui nessa live, nessa transmissão? Você pode o nome dele, que vai o senhor tem alguma história com esse professor? Desculpa, cortar um minutinho, só que estava tocando o telefone, desculpa. Sem problema. Para o senhor citar algum professor que marcou sua trajetória acadêmica e se tem algum caos ou alguma história interessante relacionada a esse professor, para fazer essa homenagem, né? Eu tive vários professores ao longo da vida que foram marcantes, né? Quando eu estava ainda fazendo científico, tinha um professor de química chamado Diocleciano. Desculpa, deixa eu só mandar é que tem alguém ligando aqui. Desculpa. Sem problema. Deixa eu começar de novo. Não, eu tive vários professores marcantes ao longo da vida, né? Quando eu estava no científico, eu tive, em particular, um professor de química chamado Clécio Deoclésio, nem me lembro mais o nome dele, mas ele foi uma das primeiras pessoas que ensinou a pensar em ciência de maneira um pouco mais profunda. Quando eu estava fazendo doutorado, eu tive como professor, assisti um curso, um professor chamado Julius Schwinger, que na época já era um prêmio Nobel, né? Mas eu me lembro que foi um curso muito marcante, que ele falou sobre monopolos na física, e quando ele terminou o curso, o material que ele tinha preparado para o curso foi convertido num texto de um artigo científico de uma grande revista importante. Então, você via a física acontecendo, né? Aí, ao longo do tempo, quer dizer, tive em várias escolas de verão que também têm personalidades muito marcantes. Eu me lembro que, na época da descoberta da partícula Charme, lá que foi na Califórnia, foi em Stanford, uma semana depois eu fui assistir uma palestra do Richard Feynman, que é um dos grandes ícones da física mundial,
em particular, ele teve aqui no CBPF, na minha instituição, nos anos 52, 53, passou quase um ano inteiro aqui, se tornou baterista de escola de samba, coisas desse tipo, mas já era, naquela época, já era um ícone da física, né? Eu me lembro que fui assistir a palestra dele sobre essa descoberta e foi, assim, muito marcante. Foi o meu orientador da época que levou, mas é curioso que quando nós estávamos entrando no auditório, na entrada tinha uma pessoa numa cama, né? Eu perguntei para o meu orientador quem era aquela pessoa. Ele disse, não, esse é um físico inglês muito, muito brilhante, mas, coitado, ele sofre de uma doença e não tem uma vida muito longa. Era o Stephen Hawking. Nós estamos falando de 74. O Stephen Hawking ainda sobreviveu até 2 anos atrás, algo desse tipo, né? Eu até vim mais tarde a conhecê-lo pessoalmente no CERN. Ele era muito amigo de um colega, de um grande amigo, John Ellis, e eu me lembro uma vez de encontrá-lo, tomarmos café juntos lá na cafeteria do CERN, né? Então, a minha carreira de física, foi pautada por muitas pessoas que foram marcantes de fora do Brasil. Aqui no Brasil também eu tive professores que foram marcantes. O meu orientador, Paulo Leal Ferreira, foi uma pessoa também que influenciou muito. Eu tive colegas que foram muito, quer dizer, marcantes também na física. Enfim, o problema é que se eu for mencionar colegas, se eu mencionar um, os outros vão ficar com ciúmes e vão dizer, poxa, e eu? Mas que bom que foram vários professores, né, que deixaram alguma marca. E para encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os físicos, principalmente os mais jovens que estão ingressando na carreira agora, iniciando na carreira. Olha, eu acho que os jovens têm que colocar na cabeça que esse país precisa enormemente, desesperadamente, de ciência, de física, outras áreas da ciência também. A física é uma carreira mais divertida do que... Ela dá um trabalho danado. A gente trabalha dia e noite, né? Madrugada você acorda às vezes com um problema na cabeça, vai para a mesa, mas é muito divertido. Quer dizer, é a única profissão, é uma das poucas profissões onde alguém paga para você fazer uma coisa que te dá prazer. Agora, por outro lado, eu sempre dou um conselho para os jovens, né? Que é seguir um pouco um grande filósofo brasileiro chamado Zeca Pagodinho, né? Quando você for escolher a sua carreira, os problemas que você vai... Não coloque muito projeto na frente, vai seguindo o seu nariz, vai seguindo, ou como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É a melhor maneira de você fazer física, de você fazer ciência. Você nunca sabe onde é que termina uma área da física, começa outra. E eu acho que a recomendação grande para um jovem é: você é mais um cientista, satisfaça a sua curiosidade, vá atrás dos grandes desafios, do que é interessante, do que é curioso. E tenha certeza do seguinte, que esse trabalho, eu sempre digo, a gente faz um trabalho que é inútil, mas na verdade a gente só diz que esse trabalho é inútil porque a gente tem a arrogância de saber que não é inútil. O trabalho que a gente faz buscando, sei lá, o que acontece quando buracos negros colidem, quando você procura a estrutura da matéria, ele tem consequências muito práticas, muito pragmáticas para o cotidiano do cidadão, de todo cidadão. Então não tenha nunca receio de dizer, não, eu quero procurar problemas malucos. Esses são os mais importantes para te alimentar e para alimentar, na verdade, a sociedade. Tá bom, muito obrigado pela mensagem e também pela participação e parabéns pelo Dia do Físico para o senhor também. Obrigado, Tiago. Um abraço para você também e para o Antônio Nunes.